Olá pessoal, você que nos acompanha aqui neste momento, me encontro no escritório do advogado André Ferreira, ele que vai hoje bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, André, aqui no canal TV Minha Palmeira. Obrigado, Darina, obrigado a todos os ouvintes da TV Minha Palmeira. Vamos bater um papo legal, estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida, também como falar o que vocês acharem conveniente. Então, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu vou perguntar a você aí o que incentivou você a seguir essa carreira, né, da advocacia criminalista, né, e já há quanto tempo você atua como advogado criminal, André? Olha, no que diz respeito à advocacia, eu entrei nela por opção. Quando eu saí do ensino médio, a gente tinha aqui 3 cursos a escolher, que era a questão de enfermagem, administração ou direito. Também tinha um curso que eu gostava muito, que eu queria muito, que seria engenharia, todavia por não ser bom em cálculos, não era uma opção válida. No que diz respeito à área da saúde, eu também sou um pouco meio receoso com questão de sangue, e ficava mais aquela questão de administração ou direito. As minhas pretensões logo no início eram questões políticas, eu não tinha intenção de advogar. Era mais tornar uma pessoa com uma capacidade técnica para administrar e atuar inicialmente no legislativo e galgando. Todavia, nessa trajetória, eu fui me identificando. Ali nos primeiros períodos da faculdade, muitas pessoas já vinham: ô doutor resolve isso, agora tem um advogado na família. E por ser uma pessoa muito pé no chão e ter acesso a pessoas vulneráveis, fui começando a tirar dúvidas ainda das pessoas que não tinham condição de ter um advogado, às vezes tinha vergonha ou não tinha acesso a um advogado, porque tem muitas pessoas que têm esse bloqueio, e eles falavam: não, André, você é uma pessoa um pouco humana, uma pessoa que a gente gosta de lidar, e talvez essa facilidade, esse contato com o povo, que eu achava que seria bom para a política, foi o que me abriu as portas e vem me abençoando no direito. Já há quanto tempo já exercendo esse papel? Olha, esse papel social eu exerço muito antes de entrar no curso de Direito. Com 17 anos eu comecei a ter mais contato com o público, com pessoas. Na faculdade eu já iniciei a trajetória no escritório de advocacia. Além do 6º período de Direito, eu aventurei com um amigo e nós montamos uma estrutura de escritório. Todavia a gente não era advogado. Chamamos um advogado para ser nosso parceiro, ele era dono do escritório. A minha mãe era dona do ponto, me cedeu. Nós rachamos e dividimos as contas. E ali a gente ficou como estagiário, e o advogado atuante, claro, à frente, respeitando todo o código de ética disciplinar da OAB, e fomos ali. Essa ideia era o quê? Empreender e também dar uma margem de confiança, conhecer pessoas, fazer aqueles contatos, e foi isso que foi galgando. Este ano faz 10 anos desse empreendimento. Como advogado exclusivamente da área criminal, vou completar 3 anos e meio agora, exclusivamente como advogado criminalista. E é isso. E quais são os tipos de crimes que você mais atua, né, na defesa? Olha, os crimes que são mais recorrentes de toda a advocacia são violência doméstica e o tráfico de drogas. Infelizmente, a violência doméstica todo dia acontece e por questões sociais, mais pessoas se relacionam e tentam essa prática tendenciosa que é a venda de entorpecentes. Outros crimes mais comuns, como homicídio, estupro, apesar de também serem recorrentes, eles não têm a mesma reiteração. A quantidade de crimes comparada a estes outros que eu falei é um pouco menor. E tem algumas dúvidas, né? Muitas pessoas não sabem o trabalho, né, de um advogado criminalista, né? Atuar na defesa, apesar do advogado criminalista também poder atuar na representação do ofendido, a defesa ela trabalha em pontos técnicos. Nós não trabalhamos apenas para defender uma pessoa que cometeu um crime, como muitos falam. E muitas vezes são comparados com até aquelas pessoas que praticam, defensor de bandido, advogado, porta de cadeia. Como uma vez, ao sair de uma audiência de grande repercussão, caso que envolvem muitas pessoas, aquela outro lado grita: advogado diabo, não sei o quê. Só que nós defendemos o direito. Quando uma pessoa me contrata e eu sou o primeiro juiz da causa, que eu vou avaliar se aquela
pessoa tem uma chance de absolvição, diminuição de pena, sair do regime fechado para um aberto, eu vou analisar tudo que é técnico para o direito. Eu não vou julgar e nem pegar aquela pessoa e botar debaixo do braço. Eu não vou ser conivente se ela fez do que ela fez. Eu vou ser conivente e pedir que se respeite sempre as regras do jogo. O processo legal, o contraditório ampla defesa, a presunção de inocência e todos os direitos humanos que todos os cidadãos devem ter. E teve algum caso, como muitas pessoas, né, têm preconceito, né, também, não entendem sobre o papel, né, do direito criminal. E qual caso, assim, você pode nos contar que foi inusitado ou foi desafiador aí para você passar? Olha, no que diz respeito aos casos, todos os casos têm um seu ponto de relevância. Não existe, eu não poderia aqui fracionar e não também podendo esquecer de um mais específico. Todos os casos a gente age com emoção, a gente tem aquela outra pessoa, a pessoa que clama a justiça, porque de um lado se clama por uma pena justa, do outro se clama que uma pessoa seja condenada. E nessas situações, quando a gente pega um caso de homicídio, por exemplo, a gente tem uma pessoa que foi dessa vida para outra. Só que o que muitas pessoas não entendem é a situação fática que aconteceu. Um exemplo, em uma cidade, uma pessoa que ela tem uma prática de agiotismo, ela cobrou uma pessoa, o cara estava num dia ruim, e acabou que, ao tentar se esquivar de uma ameaça que recebeu, ele agindo em legítima defesa, acabou de tirar a vida de outra pessoa. Nessa situação, é uma cidade pequena, várias pessoas se comovem com a situação, e ali já inicia o júri popular, que de fato, que deve ser por direito, em uma tribuna, em uma audiência, aquele juízo de valor se repercute em toda uma cidade. E quando chega o advogado de defesa, que nós vamos fazer uma defesa, e ali tem aquela repercussão, e as famílias que clamam, justiça, 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 a gente vai ali para lembrar que a justiça é para os dois lados. E a proporcionalidade que deve ser exercida e respeitada, os princípios, todo o contraditório, toda a ampla defesa que deve ser respeitado, às vezes não é olhado com bons olhos. E isso dá um pouco de medo ao advogado, dá um pouco de receio, mas é como tem uma grande fala de um grande advogado que existiu, que ele diz: a advocacia não é uma profissão de covardes. Eu não vou me acovardar jamais a uma intimidação onde eu sei que eu estou lutando pelo que é justo, pelo que é direito. Então, de uma forma combativa e jamais desrespeitosa, combativo com técnica, inteligência intelectual, preparo intelectual para atuar em uma diligência, nós vamos convictos de que o certo é fazer o que é justo, clamar o que é justo. E isso é o que nos blinda para qualquer problema ou adversidade que venha de uma repercussão negativa ou da complexidade do caso que aconteça. São casos bem complexos, né? E como, assim, se preparar, né, essa defesa criminal, como é que funciona e como você prepara também o investigado, né, nessa situação? Vamos lá, existem duas situações: do investigado preso ou o investigado solto, que vai acontecer ou em uma prisão em flagrante, ou quando a pessoa é presa e a família vai me contratar em outro momento. E antes de se formar um inquérito policial, antes de fato ter a denúncia pelo Ministério Público, nós temos uma análise e uma linha racional, como preparar, como alinhar a defesa, pontos relevantes. Hoje, através de uma nova resolução, existe também a advocacia defensiva, onde nós podemos levantar provas que às vezes a Polícia Civil, que seria, na maioria dos crimes, é a responsável pela investigação, não consegue, às vezes pela sobrecarga do Estado, ou às vezes por uma desídia mesmo, consegue trazer e formular todas as características e elementos que sejam significantes ao inquérito. Aí, nesses casos, nós trabalhamos, no caso eu, por exemplo, de uma forma mais diligente. Já quando tem uma denúncia, tem um processo, e ali eu vou para a instrução, que já é outro ponto, ali onde nós vamos discutir o mérito, se aconteceu ou não, eu vou pegar aquelas provas que já existem, ou seja, eu passo de uma produção para agora já me basear com o que tem, o que eu posso fazer.
Já quando também superar a instrução e ter uma sentença transitada em julgado, é outro modo. Eu já deixo de analisar apenas mérito e vou tratar agora sobre processo, vícios, nulidade ou erros que possam ter acontecido, que não foram revistos e agora em uma segunda instância, em um segundo grau, eu consigo realizar. Perfeito. E qual o papel da mídia, né, nesses casos criminais de grande repercussão, né? Porque a gente sabe que também a mídia vem para ajudar, mas atrapalha em algum momento. Explica melhor para a gente. Hoje, o papel significativo das mídias e principalmente das redes sociais, ela vem trazendo agora o juízo midiático. A gente está pegando e fazendo uma condenação em rede social. Sai uma matéria que às vezes é tendenciosa, ou às vezes não tem todos os elementos informativos. Ali, logo, aquela notícia se espalha e uma pessoa que pode ser inocente, ela já é condenada no tribunal digital. E essa condenação que ela sofreu, ela jamais vai ter uma reparação. Porque não existe valor, não existe pena, nenhuma retratação que seja compatível até então, para que aquela pessoa que sofreu tal prejuízo seja de fato reparada. Mas existem pontos positivos. Existe uma possibilidade de você também usar a mídia a seu favor. Como? Leve informações ao público, leve informações que aqueles fatos aconteceram. Teve um certo caso que aconteceu em uma cidade do interior, onde um advogado ele tentou usar os canais de divulgação para fazer uma divulgação pessoal, em vez dele ajudar o seu patrocinado, o seu cliente, ele causou uma repercussão tão negativa que já condenou o seu cliente e muitas pessoas diziam: esse advogado foi errado. Veja, ele veio de usar de uma maneira correta, coerente, ética, respeitosa, elementos e levantar informações, ele trouxe mais dúvidas. Então assim, existe um lado bom, existe um lado ruim, é saber usar. Não vou mentir, na maioria dos casos tem muitos clientes, principalmente em situações quando é crimes contra a honra ou crimes de repercussão, eles dizem: vamos logo para a rádio, vamos logo para uma plataforma, vamos para um canal de TV, Instagram. Vamos para o Instagram. Só que antes de fazer isso, pense nos pontos negativos e positivos. Às vezes o advogado vai levantar uma tese de defesa que o Ministério Público para aquela matéria já rebate no processo e sai à frente. Ou seja, antes da estratégia midiática, se pegue a estratégia processual. Não se apegue com a promoção pessoal, que é o que muitas pessoas estão querendo. Já vi um caso que, e hoje para você ver, antigamente tinha muito cliente que aparecia por indicação, e é os que mais aparecem. Também apareciam muitos clientes que na oportunidade estava vendo aquele advogado está ali, já se pergunta e contrata. E hoje está tendo aquele cliente que vem porque o advogado não fez o que era certo. E quem é que julga? O Tribunal Digital também. Então assim, hoje nós advogados, temos que ser cada vez mais diligentes. Mas, eu digo, esse Tribunal Midiático, ele tem uma parcela muito grande nas condenações, nas informações e em grandes processos, mas ele tem também um lado positivo, que pode ser feito, revisto, desde que se use com técnica. Agir com coerência, né? E Coerência. pensar antes de falar, postar qualquer postar. coisa, né? E qual o maior desafio da advocacia criminal hoje, aqui no Brasil? Olha, o maior desafio hoje é você conseguir se manter. E também, no meu ponto de vista, eu acho que da advocacia geral é a nossa própria classe. Eu vou contar, já participei de outras entrevistas, eu vou contar a vocês em primeira mão. E até também meio que motivar, se tiver uma pessoa que esteja nos assistindo, sobre o maior desafio e como nós podemos superar. Eu lembro que eu fazia parte de um grupo de futebol, de um racha, né, de amigos, e muitas pessoas já me chamavam de advogado. E eu passei na OAB, só que eu não quis jurar, não estava querendo jurar, fazer o juramento da OAB. Por quê? Eu estava nesse pensamento de política,
tinha aquela questão toda, e aí vou mesmo, não vou. Porque eu sempre vi a advocacia também como um lado empreendedor. Eu não achava necessidade de ter um OAB, eu tinha como ser também um empreendedor. Só que pela a boca do povo, muitas pessoas já diziam, eita, o advogado ali é bom, o menino ali é gente boa. E certa vez eu estava em um racha de futebol, um torneio, melhor dizendo, um grupo de amigos, várias pessoas, homens de bem. Tinha pessoa mais jovem, tinha já umas pessoas de mais idade. E um grupo de pessoas estava tomando uma cerveja. Quando eu cheguei, disseram: quem está chegando? É o advogado. E um advogado que estava lá, uma pessoa um pouco tendenciosa, veio de ficar na dele ou dizer: ah, não, é fulano. Ele disse: não, esse não é advogado não. Ele nem OAB tem. E tentou dar uma alfinetada. Só que não foi só isso, ele falou mais umas duas coisinhas. E a turma que estava sentada com ele notou que era um ar de inveja, alguma coisa assim do tipo. Isso foi o que as pessoas iam me falar. Foi sua defesa. E no outro dia, me ligaram: fulano, não, queria conversar contigo. Toma cuidado das tuas amizades. Porque aquele teu amigo que estava lá, que na verdade esse cara nunca foi meu amigo, mas eu sempre sou um cara respeitoso. Veio que ele chegou, a gente falou ao advogado, e ele foi falar isso e isso, e levantou até dúvida, e o cara que estava lá tentou defender, ele fez uma aposta de 200 ou 100 reais na época, que eu não era advogado, que pegava a lista da OAB e podia mostrar que eu não era advogado. Só que, por infelicidade, quando ele foi pegar essa lista, eu já estava na lista de aprovado no exame. E ele, como é um representante da OAB, uma pessoa que faz parte, ele tinha acesso. Só que ele pegou uma antiga, levou e ganhou 100 reais, enricou. E tentou queimar um amigo. E quando essa pessoa me disse isso, eu disse: olha, essas pessoas, eu aprendi de novo, que a gente vai ter que estar com elas. Isso vai ser em qualquer área, se for seguir. Se você for para o jornalismo, se você for para o mundo digital, se você for montar uma empresa, se você for montar seja o que for. Vai ter pessoas que, em vez de querer que você suba, cresça, vão querer diminuir. Só que essas pessoas, elas quando querem diminuir, elas são tão pequenas que elas já começam por baixo. Então a gente tem que agir sempre por cima. E do meu ponto de vista, o maior desafio da advocacia, seja qual for, hoje é se manter. E às vezes ter que lidar com a classe que, em vez de ser amiga, incentivar, ela age como concorrente ou muitas das vezes quer menosprezar. E para a gente finalizar aqui nossa conversa, qual o conselho você daria, né, para quem aí deseja seguir essa carreira na área criminal? É o que eu digo sempre, é fé, olhar para frente, não se pegar nessas pequenas coisas, principalmente nessas pequenas pessoas. Adversidade, dificuldade vem, todo mundo vai ter. Mas a advocacia, seja criminal, seja civil, seja previdenciária, trabalhista, seja qualquer área que você for empreender, eu faço a analogia da semeadura. Tudo que nós plantamos, se a gente plantar milho, vai nascer o quê? Um milho, né? Isso. Se eu plantar um pé de cenoura, vai nascer o quê? Um pé de cenoura. Quando eu planto uma semente, ela já é uma cenoura, ela já é um milho. Só que a gente tem que ter o quê? A paciência, o cultivo. Se eu não cuidar, o pé morre. Se eu cuidar, fazer todos os preparos, vai dar frutos. E a semente, o fruto vai depender da semente. Então, faça o que é certo, haja correto, tenha fé em Deus. Se você não tiver fé em Deus, tenha fé que existe um ser superior. Pense positivo, ajude as pessoas, não queira colocar ninguém para trás e olhe para frente, siga o seu caminho. Né? Quem quiser acompanhar o seu trabalho, doutor André, qual o seu arroba aí do Instagram? Olha, se eu estiver divulgando o arroba errado e antiético, me perdoe, também não sei que a OAB existe algumas restrições, mas o meu arroba é o arroba dr.andreferreira. Né? Então assim, me perdoe se estiver sendo uma questão ética, eu me falho a memória agora, não sei se realmente pode passar, mas quem quiser me seguir e me conhecer também como pessoa, não só como advogado, tem nada. Até porque no meu Instagram eu posto de tudo, eu posto de família, diversão, conteúdo jurídico. Eu sou uma pessoa autêntica, eu gosto de ser quem eu sou, sem maquiagem. Agradecemos aqui o Dr. André Ferreira, ele que dedicou um pouco do seu tempo aí para bater um papo aqui com a gente no canal TV Minha Palmeira, o grupo Minha Palmeira. E você pode acompanhar aí um pouco a trajetória, algumas dúvidas, ele que esclareceu alguns pontos essenciais da defesa aí criminal.
e agradecemos e até a próxima. É o TV Minha Palmeira, o grupo Minha Palmeira feito para você.